Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês vão assistir esse vídeo, né? Bom, eu vim através desse vídeo apresentar para vocês um resumo comentado do livro Conferências de Desenvolvimento Sustentável, autoria do André Aranha Corrêa do Lago, um livro que eu coloquei como único material para vocês na unidade 4 da nossa disciplina de Fundamentos da Educação Ambiental. Essa obra ela aborda a trajetória das grandes conferências internacionais de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, bem como o papel do Brasil nesse processo. Vamos juntos explorar, né, como é que esse tema evoluiu ao longo do tempo e quais os principais eventos, ideias-chave, dilemas e pontos de reflexão e como tudo isso se conecta à realidade de hoje. Bom, na parte um, o autor inicia com um contexto, né, histórico e conceitual. Ele começa revisitando, né, digamos assim, as principais conferências desde a Conferência de Estocolmo, na Suécia, lá no ano de 1972, até a Rio +20 em 2012, que foi realizada aqui no Brasil. Ele mostra como é que surgiu, né, essa ideia de desenvolvimento sustentável, que foi definida como aquele desenvolvimento, né, que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. O autor ele também aponta, né, como que esse conceito foi ganhando força através dos pilares econômico, social e ambiental. E como essas conferências refletiram nas mudanças do panorama internacional dos temas mais ambientais para uma integração com o desenvolvimento e justiça social. Passando já para a parte 2 do livro, né, sobre onde o autor fala sobre as principais conferências e como se deu a evolução desse debate. Lá no ano de 1972, lá em Estocolmo, o principal foco era o meio ambiente humano, mas já tinha, digamos assim, os primeiros debates sobre a desigualdade global e o desenvolvimento. Já na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que é conhecido como a Rio 92, o conceito de desenvolvimento sustentável ele se consolidou como referência global. Já durante a realização da Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, que aconteceu no ano de 2002 em Joanesburgo, foi dado ênfase maior à implementação, à ação concreta e aos parceiros locais. Por fim, né, o autor ele fala que na Rio +20, no ano de 2012, o autor destaca que o alerta acendeu, digamos assim, né, um alerta sobre o esgotamento de recursos, sobre a crise global e a necessidade da sociedade, dos países, de repensar os padrões de produção e o consumo se tornou, digamos assim, um lugar central nos debates. Durante a obra do autor, o livro, ele mostra que essas conferências não foram apenas encontros diplomáticos, mas são marcos que ajudaram a moldar, né, as políticas, discursos e agendas globais. Já chegando na parte 3 desse livro, o autor ele fala sobre o papel do Brasil e os desafios internacionais. Ele analisa que o papel do Brasil nesses grandes eventos, destacando, né, como o nosso país tentou conciliar seus interesses de desenvolvimento com demandas ambientais. O autor ele aponta que há uma tensão permanente, porque os países em desenvolvimento eles querem ter crescimento econômico. Em contrapartida, os países desenvolvidos eles estão pressionando para quê? Pelas normas ambientais. E isso acaba gerando, né, debates e desafios relacionados à justiça, à equidade e à governança local. Além disso, o autor ele alerta que muitos dos compromissos assumidos nas conferências eles acabam enfrentando dificuldades porque existe, digamos assim, a falta de financiamento, a transferência tecnológica e a vontade política de fazer com que, de fato, os compromissos ambientais, de fato, sejam implementados.
Chegando na parte 4, onde o autor fala sobre a implementação e ideias-chaves para a ação, né, digamos assim, o autor ele propõe que é importante que tenhamos, né, um padrão de consumo e produção sustentável, porque não basta tratar somente a produção, mas todo o ciclo, não apenas produzir, mas saber qual vai ser o destino, qual vai ser, digamos assim, não o destino e todo esse ciclo, desde a produção até a inutilização, digamos assim, desse produto. A necessidade da cooperação internacional, como é que vai acontecer essa transferência de tecnologia e os recursos para que os países em desenvolvimento possam avançar. Importante isso porque os países que estão em desenvolvimento, eles querem ter esse avanço econômico, mas eles necessitam da transferência de tecnologia que os países desenvolvidos já possuem. Outro apontamento do autor é a relevância de abranger os 3 pilares do desenvolvimento sustentável de forma integrada: o pilar social, o pilar econômico e o pilar ambiental, para que as políticas sejam de fato eficazes. O autor ele fala que para o Brasil, né, isso significa pensar o local e global, unir políticas nacionais de meio ambiente, de justiça social, de desenvolvimento regional e a participação democrática de todas as comunidades. Finalizando, né, chegando na parte da conclusão do livro, a gente percebe que essa obra, Conferências de Desenvolvimento Sustentável, ela nos faz lembrar que o tema ambiental já não é apenas ambiental, mas ele está relacionado com o desenvolvimento, está envolvendo os direitos humanos, a equidade e a governança global. Esse livro, ele nos convida a refletir e pensar, né, como é que essas grandes conferências foram e são importantes, mas o que realmente transforma, o que acontece depois dessas conferências. As políticas nacionais, como é que acontece o engajamento das comunidades, a mudança de padrões de consumo e a prática concreta da sustentabilidade. Aí o autor coloca que para o Brasil, desde a sua rica biodiversidade, que a gente sabe, a gente é conhecedor disso, qual o papel no sistema internacional e quais são os desafios internos. Porque nós estamos tendo atualmente, né, uma grande oportunidade, mas essa oportunidade vai exigir o quê? Compromisso, vai exigir articulação, vai existir a vontade de transformar todas essas ideias, tudo que é discutido nas conferências, em ação. E aí fica essa reflexão para a gente, assim, de pensar, né? Nós estamos com um evento global que vai acontecer na capital do estado do Pará, que é a COP30, todos vocês já sabem, todo mundo já conhece um pouquinho. E é uma oportunidade que o Brasil e todos os outros países tendem a pensar de forma coletiva, ou buscar o mais coletivo possível, soluções para as mudanças climáticas. Então, eu agradeço por vocês terem assistido até aqui e que esse resumo ajude vocês também na condução da leitura, que eu acredito que vocês vão fazer a leitura, a conhecer mais o livro e a refletir também sobre o papel e agir de forma que a gente tenha, de fato, um desenvolvimento mais justo e sustentável. Então, muito obrigada. Tchau, tchau.